Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje vai falar sobre os primeiros habitantes da América. Nós vamos ver como o homem teria surgido, ocupado e outros continentes até chegar ao nosso continente, o continente americano. Vem comigo que a gente vai aprender bastante. Da África para outros continentes. A maioria dos estudiosos concorda que a origem do ser humano foi o continente africano. A base para isso é uma pesquisa realizada em 1974 pelos americanos Donald Johanson e Tom Gray. Eles encontraram um fóssil que é de um dos esqueletos mais antigos já conhecido, de um indivíduo do sexo feminino que tinha cerca de 3.200.000 anos, segundo a datação feita em laboratório. Durante a comemoração, tocavam a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lúcia no céu com os diamantes, em tradução livre. Por isso, o esqueleto foi batizado de Lucy. Bom, aqui ao lado esquerdo você tem os fragmentos do esqueleto do que seria esse indivíduo do sexo feminino, né? Lucy. E ao lado, a reconstituição dos cientistas, como eles imaginam que tenha sido esse indivíduo. Você pode ver, é um Australopithecus, portanto, um dos homens macacos, né, corpo peludo, bem semelhante aos macacos também, mas diferente dos macacos, os Australopithecus, eles já andavam de forma mais ereta, tá? E se assemelhavam em alguns aspectos aos seres humanos. A partir da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América, num processo que durou milhares de anos. Saber como esse processo aconteceu para o povoamento da América continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. É certo que nós vamos hoje ver as teorias sobre como o homem teria chegado ao continente americano. Não há um consenso sobre a chegada do homem aqui à América, mas há muitos estudos que mostram diversas evidências. Bom, vamos lá na próxima parte da nossa aula. Como chegaram? A primeira hipótese diz que os homens chegaram à América por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria na Rússia e o Alasca nos Estados Unidos. Essa travessia teria acontecido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia na parte norte. A hipótese de número 2 diz que os homens chegaram à América pelo mar, vindos da Oceania, e depois de atravessar o Oceano Pacífico navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é a de que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e a outra parte veio navegando pelo Pacífico. Bom, nesse mapa você pode ver o surgimento dos seres humanos aqui no continente africano. Eles se espalharam pelo continente europeu, depois pela Ásia. Aí a hipótese número 1 diz que da Ásia eles seguiram pelo Estreito e passaram pelo Estreito de Bering, na parte norte. Passaram pelo Alasca e ocuparam todo o continente americano, do norte, central e do sul. A hipótese de número 2 diz que eles vieram da Ásia para a Oceania navegando de ilha em ilha, até que foram em pequenas embarcações e foram mais além, chegando à costa da América por meio dessas embarcações. Então nós temos aí duas teorias, de número 1, hipótese de número 2, e a terceira hipótese que mescla as duas, que diz que ambas estão corretas, tá certo? Mas ainda não há um consenso. Descobertas sobre a presença humana na América. Foi encontrado um crânio aqui no Brasil de uma mulher que foi batizada de Luzia, em Lucy, que nós vimos segundo o laboratório, e foi apresentado por um arqueólogo brasileiro. Luzia foi encontrada no ano de 1975 por uma missão realizada por franceses e brasileiros, mas o achado só foi divulgado em 1999. A reconstituição da fisionomia de Luzia por cientistas ingleses apontou semelhanças com povos africanos e australianos.
olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. O crânio encontrado aqui à esquerda tem, segundo a datação, 1.500 anos, seria de Luzia. E quando foi feita a reconstituição, vocês podem ver, a reconstituição facial dá uma semelhança maior com povos da África e da Oceania do que com os indígenas daqui. Olhos arredondados, nariz largo. O material descoberto de Lagoa Santa em Minas Gerais apontou que o povo de Luzia era semelhante a africanos australianos, de acordo com o arqueólogo brasileiro Walter Neves. A conclusão dele é a de que o povo de Luzia entrou na América antes do povo de feições asiáticas que deu origem aos indígenas. Então, para esse arqueólogo brasileiro, Walter Neves, o povo australianos e africanos veio antes do povo com traços asiáticos. Interessante, né? Os estudos de Nied Guidon. Ela é uma arqueóloga brasileira que acredita que a presença humana é muito mais antiga, não só de 11 mil e poucos anos, pois ela encontrou pedaços de carvão e de pedra lascada no sítio arqueológico da Pedra Furada, no município maranhense de São Raimundo Nonato, que datam de 50 mil anos. Essa é Nied Guidon. Para ela, tais vestígios são prova mais que suficiente da presença humana na América desde uns 50 mil anos atrás. Para outros cientistas, porém, os vestígios foram resultado de fenômenos naturais. O carvão, por exemplo, seria resultado de incêndios provocados por raios, e as lascas de pedra seriam esfacelamentos de rocha. Só que em 2006, um cientista francês chamado Eric Boeda comprovou que os achados de Nied Guidon foram feitos por seres humanos e datam de 33 a 58 mil anos. Muito interessante. Esse é Eric Boeda. A tese de Guidon, então, de que a presença humana na América é muito mais antiga do que se supunha, ganhou força com essa descoberta, com esse estudo de 2006 do cientista francês. Mas continua havendo divisão no meio científico. Parte dos estudiosos aceita a teoria, de que a presença humana é bem antiga, e outra não concorda com ela. Os habitantes das terras americanas. As terras onde hoje fica o Brasil, quando os primeiros habitantes, os primeiros seres humanos chegaram aqui, era de predomínio de campos de vegetação baixa, clima seco e frio com invernos rigorosos. Os humanos que aqui habitavam prezavam muito o fogo, faziam grandes fogueiras para se aquecer, cozinhar alimentos e afugentar animais perigosos. Mamíferos enormes viveram aqui: o mastodonte, a preguiça gigante, a macrauquênia e o tigre dentes de sabre. A preguiça gigante, o mastodonte, que é uma espécie extinta, de elefante, por assim dizer, um elefante peludo. A macrauquênia, que é esse ser aqui meio, parece alienígena, e o tigre dentes de sabre. Tem esse nome porque as suas presas na frente eram parecidas com um sabre, em pequenas adagas. Você pode ver. Por volta de 9.500 a.C., alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte e a macrauquênia, desapareceram sem deixar parentes, ou seja, entraram em extinção. Já a preguiça gigante tem parentesco com os bichos preguiça da nossa fauna atual. Então, esses animais que você acabou de ver aí as imagens, todos eles estão extintos, seja por meio de mudanças climáticas, seja por meio da caça humana, mas eles acabaram entrando em extinção. Caçadores e coletores. Os primeiros habitantes do Brasil eram caçadores de pequenos animais e coletores de frutos. Havia o povo de Imbu, que nós vamos falar mais adiante, também conhecido como povo da flecha, e os povos do Sambaquês. Esse também nós vamos falar.
O povo de Lagoa Santa. Vestígios antigos de seres humanos e animais extintos foram encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1843 por um cientista dinamarquês. Nos anos 1970, os cientistas encontraram no local a maior coleção de esqueletos humanos para estudos dos primeiros habitantes daqui. Foi onde foi encontrado o crânio de Luzia, que nós falamos mais anteriormente. O povo de Lagoa Santa viveu entre 8.000 e 4.000 a.C. Era baixo e magro e comia pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes que viviam nos rios. Sua expectativa de vida era baixa, muitas crianças morriam cedo e pouquíssimos adultos atingiam 30 anos de idade. Interessante, né? O povo de Umbu. Eram grupos humanos habilidosos com pedras que habitavam florestas do sul e sudeste do Brasil. Faziam objetos como facas de corte afiado, anzóis, pontas e flechas. Eles espalharam duas grandes inovações daqueles tempos: o uso do arco e flecha e da boleadeira, uma arma composta de 3 bolas de pedra ligadas entre si por cordas de couro. Essa é a boleadeira moderna usada pelos gaúchos nos Pampas, Rio Grande do Sul. Tais armas tornaram possível a caça de animais velozes, como os em pleno voo. Aqueles que hoje usam a boleadeira na região dos Pampas gaúchos provavelmente não imaginam que este artefato foi inventado por homens que viveram há muito tempo. As boleadeiras prendem pernas dos animais. Nós falamos aqui do povo de Umbu. Os povos dos sambaquis. Bom, vejam só esse trecho do livro Os Primeiros Habitantes do Brasil, de Norberto Guarinello. Diz o historiador: para o lugar fixado levavam as conchas, abriam-se no fogo e os moluscos iam se acumulando. Com o passar dos anos, foram se formando verdadeiras montanhas de conchas, sobre as quais as pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais enterravam seus mortos. Chamamos essas montanhas de sambaquis. Então os povos dos sambaquis são assim chamados porque eles chamavam isso aqui, ó, essa montanha, esse monte de concha, das quais eles retiravam os moluscos para sua alimentação. Eles chamavam de sambaquis. Então essas montanhas foram se acumulando com o passar do tempo. É tipo o lixo da época, por assim dizer, né? Se nós formos fazer um paralelo, grosso modo, aqui nós temos como fosse um lixão, né? Mas é claro que bem diferente da gente, que não se trata de algo produzido em fábrica, mas da própria natureza. Então o que acontece? Foram se acumulando com o passar do tempo. Aqui em cima eles faziam as suas cabanas e embaixo, né, aqui eles enterravam seus mortos. Vejam, nós temos um esqueleto feminino aqui, ó, de cerca de 3.000 anos, encontrado no Sambaqui de Laguna, em Santa Catarina. E ao lado, um sambaqui situado no mesmo município. Esse daqui é o Sambaqui, tá? Agricultores da Amazônia. Então, na imagem de número 1, nós temos uma plantação de mandioca. Na imagem número 2, uma índia ralando a mandioca para fazer a farinha de mandioca. E na imagem 3, uma tapioca feita com mandioca. Segundo a arqueóloga Anna Roosevelt, os povos da região amazônica começaram a praticar a agricultura cerca de 7.000 anos atrás, ou seja, 5.000 a.C. Eles desenvolveram cultivos próprios, como plantas medicinais e curantes, mas a descoberta mais importante desses grupos foi o cultivo da mandioca, raiz de alto valor nutritivo com algumas variedades venenosas. Os agricultores da Amazônia descobriram que, ralando, prensando e torrando essas espécies de mandioca, conseguiam extrair o veneno que elas continham. Eles produziam alimentos como farinha, beiju e a tapioca. Bom, agora que nós já estudamos as origens do ser humano e como eles teriam chegado até o continente americano, né, e as principais teorias para isso, que nós também falamos do povo de Lagoa Santa,
dos sambaquis e do povo de Imbu, nós vamos relembrar o que nós vimos até então. Nós vimos, começamos vendo a origem do ser humano no continente africano, sua ocupação do continente europeu, asiático e sua vinda, seja por meio do Estreito de Bering, no norte da América, ou por meio da navegação a partir da Oceania para a chegada na costa do continente americano. E nós vimos também os vestígios encontrados por Nied Guidon, no sítio arqueológico da Pedra Furada em São Raimundo Nonato, no Piauí, que datam de 50 mil anos. Essa seria a idade da presença humana na América, segundo os estudos de Nied Guidon e segundo estudo que aponta isso, feito em 2006. Vimos o povo encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, do qual foi encontrado um crânio de uma mulher que foi apelidada de Luzia, com 11.500 anos. Também estudamos os animais pré-históricos que habitavam o território brasileiro, quando os primeiros humanos ocuparam aqui. Estudamos sobre os povos sambaquis, que viveram cerca de 6.000 anos atrás. E também falamos sobre os povos caçadores e coletores da Amazônia, que tinham idade por volta de 7.000 anos atrás. Então, galera, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Comentem, compartilhem. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, pausa, vê com calma, beleza? Continue estudando, porque estudar é preciso. Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau!